Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa planta a ser trabalhada é a conhecida canela, que tem outros nomes populares, como canela da Índia, canela de cheiro. E essa planta veio originária lá do Sri Lanka, do sudoeste da Ásia, e foi introduzida aqui no Brasil. O uso medicinal dela e popular é conhecido como na culinária e também na medicina. Na culinária, como saborizante para dar gosto, sabor, para diversas comidas e pratos tradicionais e típicos de diversas regiões. Como uso medicinal, essa planta tem indicações para aumentar o apetite, usadas nas sintomas da gripe e resfriado e também como para gases e antimicrobiana, contra infecções. Aqui nós temos algumas formas utilizadas da canela. Nós temos a canela em cavaco. Essa canela em cavaco, ela vem da casca, ou seja, da entrecasca que tem a árvore. E nós temos as folhas, que são partes mais aromáticas. Tanto a entrecasca quanto as folhas possuem substâncias aromáticas. Então, a forma mais adequada de se utilizar a canela é através do chá tipo infusão, aquele que nós preparamos fervendo a água e depois adicionando sobre a planta, deixando por um período específico. Eu trouxe alguns exemplos aqui dessas 3 folhas. Essas folhas, elas têm problemas, estão com coloração diversa, diferente do que a coloração adequada, que seria essa verde mais escura. Esse tipo de folha, ela não pode ser utilizada, deve ser descartada no momento que for colher e processar essa planta. Na parte da canela em cavaco, a quantidade a ser utilizada é uma quantidade mínima, pouca. A gente estabeleceu aqui que é uma meia mão de cavaco de canela. Essa meia mão já é suficiente para que nós possamos então fazer o nosso preparo de chá do tipo infusão de 1 litro. No que se refere às folhas, elas devem ser picadas para que o contato da água com elas possa extrair maior quantidade de princípios ativos, aqueles princípios que vão fazer a ação sobre o organismo da pessoa. Toda planta medicinal, ela tem um nome científico, que seria o RG da planta. No caso, a planta que nós estamos trabalhando aqui, que é conhecida popularmente como canela, ou canela da Índia, canela de cheiro, que nós falamos inicialmente, o nome científico dela chama-se Cinnamomum zeylanico. É um nome estranho, mas que para a área científica de farmácia verde, farmácia viva, de plantas medicinais, é extremamente essencial, porque esse nome científico ela é mundial. Então, nós optamos por realizar o nosso processo de infusão através do cavaco da canela, conhecido popularmente por esse nome. Nós já fervemos a nossa água para essa quantidade, que é meia palma da mão de cavaco de canela, 1 litro de água. Então nós vamos adicionar, primeiramente, essa canela em cavaco aqui dentro do recipiente da panela inox. Posteriormente, nós adicionamos a água já fervida sobre ela. Essa água fervida terá a função de fazer a extração que tem na planta medicinal, no caso os óleos essenciais que nós vamos consumi-los. Sempre é importante nesse processo agora tampar essa panela para que possa ficar a temperatura mais quente dentro do recipiente, ocorrendo a extração dessa forma então. Na farmácia verde, essa planta medicinal é utilizada tanto na forma em cavaco quanto na forma em folhas, que nós mostramos aqui também. E a função principal da canela na formulação da farmácia verde, que ela entra na formulação de xarope antitussígeno, é para aumentar o apetite das pessoas que estão com gripe ou resfriado e também amenizar os sintomas dessa patologia, dessa doença, minimizando coriza, que é o escorrimento do nariz, má digestão, gases em excesso e também favorecendo a recuperação mais rápida da gripe ou do resfriado. Agora então, nós chegamos ao final do processo extrativo. Deixamos aqui o período de 10 minutos, porque essa planta
nesse formato, que é o cavaco, ela demanda um tempo maior de extração para o processo de infusão, para que a água possa penetrar no cavaco da canela e realizar o processo extrativo. Se fosse as folhas, poderia ser um período menor de tempo. O período de infusão varia entre 5 a 10 minutos com a água em contato com essa planta. No caso então da canela em cavaco, nós deixamos o período maior, que seria de 10 minutos para que ocorra o período de extração. A panela tem que estar tampada, nós já destampamos ela no período que ela ficar em contato. Agora a gente vai ocorrer o processo de filtragem. A gente já tem um outro recipiente aqui, nós vamos filtrar. É perceptível que a coloração da água, que era antes transparente, passa a ter uma outra coloração, que é mais amarronzada. Dá para perceber também, no contato diário, que a planta libera alguns óleos essenciais bem na superfície da água que nós fizemos o processo extrativo. Esses óleos essenciais são os que nós dizemos óleos voláteis, que vão fazer um processo de efeito terapêutico no organismo. Como um alimento, daria para utilizar esse cavaco novamente para fazer outro processo, porque ainda tem gosto nele. Mas como planta para tratar uma doença, uma patologia, que nós citamos no início aqui, ela tem o uso somente uma vez. Depois de usada, depois de extraída os seus óleos essenciais, nós devemos descartar e não reutilizar ela novamente com fins medicinais. Então, depois de coado, nós podemos pegar uma chaleira e essa chaleira então ser transferido esse material que nós fazemos aqui, a filtragem, para essa chaleira e ser degustado. Então nós vamos adicionar aqui uma certa quantidade dessa planta extraída. Podemos servir em copos americanos ou até mesmo em xícaras para a degustação. Lembrando que a validade dessa planta aqui nesse formato de infusão é no máximo 12 horas. A partir disso, a quantidade de micro-organismos que cresce dentro desse processo e também dos óleos essenciais são perdidos para o ambiente ou através de degradação que a água faz, o trabalho tem que ser refeito por conta de todo esse processo que ocorre internamente e quimicamente dentro do material que nós fizemos a extração. Depois então de feito o processo, nós podemos degustar de 3 a 4 vezes ao dia. Assim que nós fizemos o processo, ainda está quente, nós devemos deixar esfriar um pouco a temperatura ambiente e resfriar em geladeira para a correta conservação, de no máximo 12 horas. Então aqui nós já temos o chá, que pode ser servido. Uma outra forma de utilização da canela é também fazer um processo de maceração. Então nós temos aqui a canela em cavaco, que é a mesma quantidade de planta que nós utilizamos para fazer o chá de um tipo infusão. Nós podemos usar a mesma quantidade para fazer o processo de maceração. O processo de maceração, ele é um processo a frio. Nós utilizamos então a infusão, que é a quente, e podemos fazer a maceração, que é a frio. No caso do processo de maceração, ele pode ser utilizado uma solução hidroalcoólica, ou seja, que tem água e que tem álcool. Nesse caso pode ser uma cachaça, pode ser um vinho, ou pode ser uma solução que vocês compram mesmo em mercados, supermercados, que é o álcool convencional, que tem aproximadamente 50% de água e 50% de álcool. O período de validade da maceração da canela é um período mais extenso. Ele dura em média cerca de 2 anos, enquanto o processo então de infusão, que nós fizemos aqui, usando o mesmo cavaco, tem a validade de no máximo 12 horas. Dessa forma nós podemos então saborear o nosso chá diariamente, do tipo infusão. A adição de açúcar ou de mel fica opcional. Isso vai depender com relação ao que a pessoa tem de patologias, como diabetes, ou se prefere algum outro tipo de adoçante, ou açúcar mascavo e assim por diante. Mas sempre é preferível utilizar a planta sem nenhum tipo de ingrediente adicionado, só mesmo o que foi extraído com a água
e com a planta no seu formato, nesse caso em cavaco. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre a canela, a forma correta de utilização da canela, né? As suas formas são utilizadas de indicação científica e a forma que é utilizada na farmácia verde. E lembrando, para os outros programas, nós vamos falar sobre outras plantas de forma adequada, de forma científica a ser trabalhada e consumida para que tenhamos um efeito terapêutico mais evidente no dia a dia. Então, espero vocês. Aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.